Melhorou. Te convido a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, enquanto você abre aí, queria compartilhar que estou muito feliz de estar aqui novamente, sempre muito bom. E esse texto, Colossenses, capítulo 1, eu estava meditando sobre ele, percebendo que nós somos seres bem previsíveis. E eu vou explicar por quê. Eu vou dar 3 exemplos para que nós venhamos a concluir algo importante. E é o tempo que você acha Colossenses. E você vai levantar a mão direita, se você concordar com a primeira coisa. Se você concordar com a segunda coisa, você levanta as 2 mãos. Tudo bem? Queria saber, se você coloca o arroz primeiro e o feijão depois, aí você vai levantar a mão direita, se você bota o arroz primeiro. Ou se você bota o feijão primeiro, depois o arroz. Então, quem bota arroz primeiro, levanta a mão direita. Quem bota feijão primeiro, levanta as 2 mãos. Interessante. Mas você já reparou que geralmente você faz sempre a mesma combinação? Você roda a mesa, muda o seu lugar na fila, se estiver tendo na fila de comida, só para colocar a posição das coisas como você sempre faz. Tudo bem. Agora eu vou fazer outra pergunta. Qual foi o time que terminou em primeiro lugar no último campeonato? Alguém sabe? Pode falar. Alguém sabe? O primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, alguém sabe? Não sabe? Da Libertadores, alguém sabe? Tá com a blusa aqui, não sabe? Ótimo. Qual foi o 4º time? Alguém sabe o time que ganhou a Copa do Mundo? A seleção que ganhou a Copa do Mundo agora? Qual foi o 5º time? Repara, a nossa mente geralmente lembra os primeiros. O segundo, às vezes, para baixo. Queridos, se eu falasse assim, olha, você é a segunda pessoa que eu mais amo, é capaz de, ao invés de você ficar feliz, porque eu disse que de todo mundo que eu conheço, você é a segunda pessoa? Não. Você vai ficar triste por não ser a primeira. Olha, eu conheço muita gente, você é a segunda pessoa, mas não ser o primeiro. Todo aniversário tem a expectativa de para quem vai o primeiro pedaço do bolo. Repara, nós somos seres previsíveis, porque o lugar das coisas diz o que nós achamos, pensamos e queremos. O que eu quero que a gente pense ao ler esse texto, e é isso que me impactou nesse período agora, no início do ano, é aonde está Jesus em relação à nossa vida. Porque, aprenda, o lugar que alguém ocupa ensina sobre as suas prioridades. Você está no trabalho, tem reunião com o seu chefe, toca o seu telefone, é o seu filho, é a sua esposa, é a sua mãe que está indo para o médico. O que você faz? Você se encontra com o chefe ou vai socorrer a sua família? Geralmente você vai escolher socorrer a sua família. Isso mostra que ela tem prioridade em relação ao seu trabalho. Qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes nós não estamos sabendo o lugar que Jesus ocupa em nossas vidas. Existem pessoas que animadas e felizes buscam ao Senhor, mas não colocam Jesus no lugar que ele deve estar. Então, a pergunta que fica é: aonde e qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa nesse grupo que aqui se reúne como igreja? Qual é o lugar que Jesus ocupa em todas as coisas? E segundo a Bíblia, e é o que nós vamos compartilhar, é que Jesus ocupa o primeiro lugar. E aonde Jesus ocupa o primeiro lugar, coisas acontecem. Então eu te convido a pensar onde Jesus está hoje na sua vida e tomar uma decisão de onde ele estará após a pregação. Então você achou aí Colossenses capítulo 1? Deu tempo de achar, versículo 13. Vamos estar lendo? Me acompanhe, ó. Ele, e esse ele se refere ao Pai do versículo anterior. Então Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados.
Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, aquilo que pode ser visto e o que não se vê, sejam tronos, poderes, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Algumas versões vão trazer para ser supremo, preeminência, primeiro lugar em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude. Amém? Não fecha a sua Bíblia. Se você fechar, faz aquilo, ó, bota o dedo, bota um marcadorzinho, a fita, bota um papel, para que você não se perca. Mas volta no versículo 13 comigo. A Bíblia fala no versículo 13, dessa carta que é muito bela, se você tiver condições de depois, durante a semana, ler o texto todo. Paulo começa falando sobre Jesus, sobre o Evangelho. Ele está feliz, porque essa carta aqui diz que um homem chamado Epáfras pregou o Evangelho, e agora as pessoas estão crendo no Evangelho, e cada vez mais pessoas se reúnem, e mediante esse grupo que se reúne, ele vai declarar sobre Jesus, e ele diz no versículo 13, que o reino pertence a alguém, o reino pertence ao seu Filho amado. Então a primeira coisa que ele afirma, é que Jesus ocupa o primeiro lugar no reino de Deus. E se eu falo de reino de Deus, eu falo de um lugar onde Jesus governa. Eu falo de um lugar onde Jesus reina. Quando eu falo de governo, eu sei que talvez você se lembre do Brasil. Independente da sua posição política, do que você pensa, quer você concorde ou não, toda vez que um brasileiro fala de governo, ele começa a pensar coisas ruins muitas vezes. Pensa em pessoas que passaram e não fizeram o que ele queria, pensa que tem que pagar imposto, pensa que tem problema na nação, pensa problemas. Porque o governo que estamos acostumados a ver com nossos olhos, nem sempre é o que queremos. Mas no reino de Deus, onde Jesus ocupa o primeiro lugar, as coisas são diferentes. Porque no reino de Deus, eu tenho um rei que morreu por nós, para nos dar transformação e liberdade. No reino de Deus existe o que a Bíblia vai falar no versículo 14, remissão dos pecados. Irmãos, eu acho muito bonito quando a gente se reúne, e canta, e louva, e se expressa através das canções. Cantamos no início, tu és digno de... Que isso? Na música você estava cantando mais alto, falando mais alto. Dissemos o quê? Tu és digno de... tudo. Se eu digo que ele é digno de tudo, a quem pertence o nosso louvor? Jesus. A quem pertence o seu dia a dia? Pode falar, fica à vontade, tá? Jesus. A quem pertence as suas escolhas amanhã? Porque ele é o rei. Se ele é o seu rei, se você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, ele governa a sua vida. Ele ocupa o primeiro lugar, porque assim como o reino, aonde você foi levado, a sua vida é governada por Deus. Qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes nós falamos, eu quero viver sendo governado por Deus. Mas quando vamos olhar a nossa vida, não estamos vivendo como quem quer ser governado por Deus. Nós falamos e declaramos, eu quero que Jesus faça o que Ele quiser. Mas quando as pessoas olham para nós, não veem que fazemos parte do reino de Jesus. Por que, Rodrigo, você está afirmando isso? Porque no reino de Jesus há perdão de pecados. Se eu olhasse para a vida de cada um, eu veria perdão. Eu veria pessoas capazes de perdoar aqueles que o têm ofendido.
veria pessoas que não estão com picuinha e brigas com a família por algum motivo, estão sendo corroídas pelo ódio de se afastar porque acha que está certo. Sabia que uma das coisas que mais destrói amizades, família, relacionamentos é ter razão? Porque quando você não tem razão, você pede desculpa mais fácil. Mas quando você tem razão, você não se submete, você não se humilha, você não pede perdão. Irmãos, se Jesus reina num lugar onde as pessoas são perdoadas de seu pecado, é esperado que quem vive nesse reino perdoe. Então, se você acredita que Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida como igreja, na sua vida diariamente, existe perdão no seu coração? Eu vou continuar. O lugar onde Jesus reina, o reino do Filho amado de Deus, é aonde as pessoas foram libertas do pecado. É aonde as pessoas glorificam a Deus, porque houve um período aonde o que o dominava era o cativeiro do pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer seja eu aqui falando com esse microfone, quer seja o pastor que você admira, mas quer seja também a pessoa que passa na rua e não quer saber nada, nós temos algo em comum. No princípio, nós começamos como pecadores. Começamos afastados de Deus. Mas alguém mudou a sua história, amém? Alguém, viu? Ela está animada de falar isso. Alguém entrou na sua história e te retirou das trevas para o reino da luz. Nesse reino, existe a pessoa que colocou a mão na sujeira para te tirar do pecado e te colocar num reino de transformação. Então, no lugar onde Jesus ocupa o primeiro lugar, existem pessoas transformadas. E se existem pessoas transformadas, nós cremos que mais um pode ser transformado. Cremos que a próxima pessoa que estiver aqui, e talvez seja hoje o dia, que mais alguém será transformado, nós vamos celebrar, vamos abraçar, vamos estar juntos. Vamos estar orando sábado, 15h, porque cremos que através do poder da oração, há um agir espiritual onde pessoas são tocadas pelo poder de Deus. Cremos que há casas que vencem batalhas, porque a oração nos conecta à vontade de Deus. O coração daquele que foi liberto por Jesus, que ele reina, se move com esse reino, onde pessoas são transformadas. Então, se eu te perguntasse assim, e eu vou te perguntar algumas vezes hoje, e eu quero que você pense, Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Não responde rápido. Não responde agora. Só pense. Porque se ele ocupa o primeiro lugar, ele ocupa o lugar onde você expressa esse perdão e essa liberdade que Jesus te deu e lhe oferece a todos. Você fechou a Bíblia? Diz aí, sim ou não? Muito bom. Versículo 15. Então Paulo, ele falando sobre Jesus, e Paulo é uma das pessoas que ao falar sobre Jesus, ele sempre expressa tudo, ele não guarda adjetivo. Eu penso que Paulo, quando escrevia essas cartas, agora é Rodrigo dizendo, tá? Rodrigo diz de si mesmo, que quando Paulo escrevia essas cartas, ele escrevia parando e rindo. Eu penso que ele, ao escrever sobre ele, falava assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, Jesus. E se alegrava, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro de toda a criação, ele parava e pensava e contemplava quem Jesus é. Eu penso então que Paulo foi escrevendo e celebrando, porque enquanto ele colocava no papel, o coração dele se lembrava do lugar que Jesus ocupa. Queridos, eu sei que nós temos um anseio grande, que toda a nação se converta ao Senhor Jesus. Eu sei que nós temos um anseio grande, que cada pessoa que nos represente tenha Jesus em seu coração. Mas nós precisamos, primeiramente, representar esse Jesus que reina. Jesus, ele é apresentado como a imagem perfeita de Deus.
Jesus é apresentado como o Criador de todas as coisas. Então, aqueles que vivem como Jesus ocupando o primeiro lugar, sabem que Jesus ocupa o primeiro lugar da criação, de todas as coisas, em tudo o que nós fazemos. Já reparou quantas vezes, quando a gente está orando, nós repetimos assim: glória a Deus, amém, glória a Deus, amém. O que eu estou fazendo quando eu falo isso? Eu estou reconhecendo que aquela frase é direcionada a Deus. Então, se nós fôssemos orar aqui agora, eu começasse a falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu estarmos vivos aqui agora. Falariam: amém, glória a Deus. Ah, Senhor, obrigado pelas canções que nós pudemos aqui cantar, glória a Deus. Obrigado, Pai, porque nós estamos com saúde. Talvez a sua saúde não esteja 100%, mas te permitiu estar aqui junto com uma igreja. Talvez o seu emprego não esteja 100%, mas te trouxe até aqui. Talvez os seus relacionamentos não estão 100%, mas ainda estão lá. Ainda há solução. Ainda há um Jesus que transforma, porque Ele criou todas as coisas, Ele é o Criador. Mas eu vejo, irmãos, pessoas que se reúnem, se chamam cristãos, vão à igreja, mas não parecem viver e ter para si o Deus que criou todas as coisas, porque a fé é tão pequena que não acredita que Deus é tão grande como Ele realmente é. Eu vejo pessoas que diante de pequenos problemas, esquecem que há solução. Mediante a pequenas crises, esquecem que há solução. É lindo quando em Samuel a gente lê, por exemplo, Davi derrotando Golias. Qualquer um aqui gostaria de ser Davi ganhando Golias. Se eu falasse aqui: irmãos, tenha fé e vença o Golias da sua vida hoje, aquele grande desafio, você ia falar: opa, amém. Talvez o seu grande desafio seja a situação financeira. Pode ser um problema no trabalho. Existem problemas. Só que Davi escolheu confiar em Deus, porque o Deus de Davi o levou a ter vitórias a sua vida inteira. Ele sabia quem era Jesus. E nós, muitas vezes, não o conhecemos ou não vivemos o suficiente de Jesus. E nós não conquistamos coisas com Deus, porque nós não nos colocamos no lugar de avançar com Deus. A nossa fé, às vezes, ela é rasa. Às vezes, nós queremos que Deus construa a ponte primeiro, para depois eu passar. Quando Ele criou as coisas que são invisíveis. Quando Ele criou aquilo que eu não vejo como futuro. Se Jesus criou todas as coisas, se Ele é dono de tudo, você crê que Jesus é o Senhor Criador de todas as coisas? Sim ou não? Você acredita que tudo o que existe foi criado por Ele? Você acredita que Ele estava no princípio, que Ele é o Verbo, que Ele era Deus e Ele criou todas as coisas? Você acredita que o ar que você respira depende do Senhor? Se você acredita que o ar que você respira depende de Jesus, que Ele te criou, que Ele sustenta a sua vida, por que nós temos medo do futuro? Se você acredita que as coisas existem em Jesus, por que nós temos medo do futuro? Posso ser sincero? Fala um sim, posso ser sincero? É porque muitas decisões e escolhas, não é Jesus que ocupa o primeiro lugar, é você. Sabe por que muitas vezes falta paz em dar um passo num emprego, numa escolha de faculdade, numa decisão qualquer da sua vida? É porque quem ocupa aquele lugar é você e não Jesus. Sabe, isso é óbvio, Jesus é o príncipe da paz. Então, aonde Ele está presente como primeiro, a paz. Quando você tira Jesus, você está tirando o rei que governa um reino, onde paz faz parte,
para você, com os seus desejos, governar. E aí entra o desespero, entra a angústia, entra o medo. Muitas vezes nós adoramos o Deus que cria, mas não queremos o Criador, só queremos o que Ele criou. E aí quando surge a bênção, o que você faz? Adora a bênção, celebra a bênção, vive só pela bênção, e daqui a pouco você vira o ano e se esquece do Deus que te colocou onde você está. E aí você começa a viver pelo ministério que Deus pode te dar, você começa a viver pelos bens que Deus pode te dar, o emprego que Deus pode te dar, a escola que pode dar para o seu filho. Você começa a viver pelas coisas que Jesus pode ou não criar na sua vida. E aí a nossa oração se torna: Deus, me dá isso, Deus, faz isso, Deus, providencia isso. Ah, Deus, tanto tempo eu creio no Senhor, o Senhor não vai fazer isso? Ah, Deus, todo domingo eu estou lá, nas férias, Deus. Janeiro eu sei que tem irmão, quem sou eu para julgar, Deus, que não quer saber de igreja, mas eu estou lá, Deus. Estou no culto de quinta-feira, e não vai acontecer comigo? Eu creio tanto no Senhor e não vai ser assim? Todo mundo tem e eu não? E você começa a colocar Deus na parede, porque Ele se tornou aquele que te dá as coisas, e você não busca mais quem Deus é. Então, quando Ele não faz, você se afasta. Quando a bênção não se materializa diante dos seus olhos, você não quer Deus. Aí você tira Ele do primeiro lugar. Você busca o dinheiro, busca pessoas, mas esquece de Jesus. Irmãos, eu estou dizendo isso porque o ser humano é previsível. Eu nem conheço a vida de cada um aqui com detalhes para poder falar que é a sua realidade, mas somos previsíveis. Se hoje alguém te dá algo, amanhã você espera que Ele te dê de novo. E se Jesus é o Criador, você espera que Ele crie de novo. Mas, meus irmãos, Ele pode não fazer. Ele pode não te dar. Mas Ele vai continuar sendo. Se Ele ocupa o primeiro lugar, eu não quero o que Ele vai me dar com as suas mãos. Eu quero quem Deus é, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, porque se Ele é o meu pastor, eu já tenho tudo. E o que tiver, ótimo, tenho algo mais. Mas será, irmãos, que eu estou falando isso, e talvez esteja pensando: opa, eu quero que Jesus seja o primeiro lugar em tudo, mas será que nós temos coragem de bancar a decisão de colocar Jesus como primeiro? Porque é muito mais fácil Ele não ser o primeiro. É muito mais fácil. Mas nós temos coragem? A igreja do Senhor foi chamada para ter coragem para isso. Sabe por quê? Eu sei que você não fechou a Bíblia. O versículo 18 diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a... Vamos junto? É o tempo de você achar aí, ó. Quem fechou, fala: meu pai, que eu vou correr, eu vou achar. Você chega, Deus é paciente, você também. Ó, Colossenses capítulo 1, versículo 18. O Jesus Cristo, que tem o primeiro lugar no reino, o Jesus Cristo, que é o primeiro lugar da criação, também ocupa o primeiro lugar na igreja, porque a Bíblia diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a... Vocês estão meio cansados, né? Foi no louvor que vocês cansaram? Cantaram alto? O tom, você cantou muito alto, ficou assim. Vamos de novo. Ele é o cabeça da... Então, se você é igreja, Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se Jesus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, você não é igreja. Porque ser igreja significa um corpo que tem cabeça. Eu não sou tão velho. Se alguém viu, fala: ó, mas eu nunca vi um corpo existir sem cabeça. Quem decide para onde o corpo vai é a cabeça. O centro daquilo que você sente é a sua cabeça. Eu sei que você fala: ah, meu coração chegou a bater forte. Mas está aqui, ó. Sabia? Um detalhe, curiosidade. Na Bíblia tem às vezes umas passagens que falam assim, ó: com amor das entranhas, entranhável,
Sabe aquele frio na barriga? Os antigos acreditavam que quando você sentia o frio na barriga, tinha mais amor. Então, onde que estavam as emoções? Aqui, ó, na barriga. Mas está na cabeça. A vontade que você tem agora está na sua cabeça. O que você está planejando para o amanhã está na sua cabeça. Na igreja não é diferente. O que vai acontecer com essa igreja aqui nesse ano está nos planos, na mente do Senhor. É Ele que decide. O caminho que ela vai percorrer está nos planos e na mente do Senhor. Diz o Senhor: sou eu que tenho planos e sonhos e sei o seu futuro, futuro de paz. Quem sabe é o Senhor. Como que nós descobrimos? Porque é o Espírito Santo do Senhor que sonda todas as coisas e conhece os desígnios do Pai. Ele toca no seu coração e te mostra o caminho. Porque assim o Pai, que através do Filho age na igreja, guia a igreja. Então Jesus é o primeiro na igreja. Não há ninguém que ocupe esse lugar. Se alguém ocupa o lugar de Jesus como o primeiro, ele está se colocando no lugar de Deus, e perigoso é aquele que se acha ou se coloca no lugar de Deus. Muitas vezes nós, sem querer, chegamos num ponto da nossa vida que a gente começa, sem querer, tomar lugar de Deus nas ações. Sabe, quando você começa a dominar muito alguma coisa, você começa a olhar e fala assim, ó, isso aí, já vi 3 vezes, já fiz, ó, 3 retiros já organizei, esse é o 4º, vai fazer isso aí? Vai dar errado. Ó, já liderei louvor por 25 anos, quando começa assim, ó, não me procuraram. Fulano está com dificuldade, eu vou, deixa que eu vou, só eu sei como fulano pensa, só eu consigo resolver. O nosso coração, ele é tão cheio de ego, que se não nos humilharmos todos os dias, a gente começa a querer sentar no lugar de Jesus. O que acontece? Eu tiro Jesus do primeiro lugar. Até hoje, eu nunca vi igreja existir sem Cristo. E toda vez que a igreja busca tudo menos Cristo, a última coisa que ela será é a igreja. Porque é o cabeça que decide. Paulo, na carta aos Efésios, ele usa um termo muito legal. Ele fala assim, ó, Deus fez com que, na plenitude dos tempos, todas as coisas convergissem em Cristo. O que isso quer dizer? Pensa que Campos tem 100 ruas, certo? Tem 100 ruas. E todas as ruas, quer o bairro que ela passe, cai na 28 de março. Quer dizer que o centro de todas as ruas seria 28 de março. Você poderia andar por qualquer caminho, passar por qualquer rua, que no fim das contas, iria convergir na 28 de março. Porque ela é o centro. Ela reúne e dá sentido a tudo. Deus disse que todas as coisas, no tempo exato, convergiram em Cristo Jesus. Esse tempo exato é quando Ele venceu na cruz e nos deu remissão dos pecados. Obrigado, meu irmão. Destruiu o cativeiro do pecado, redimiu a criação e as coisas convergem nele. Jesus está no primeiro lugar de tudo, irmãos. Eu não estou aqui falando sobre uma possibilidade, eu estou falando sobre uma realidade. Não é um talvez, não é um quem sabe, não é um eu acho, é um eu tenho certeza. Jesus já ocupa o primeiro lugar de todas as coisas. O lugar de Jesus não é tirado por ninguém. João disse que quando ele viu os céus, ele viu toda a criação, ele viu pessoas adorando, prostradas, mas ele foi tocado de uma tristeza muito grande, porque havia um selo que ninguém conseguia abrir, ninguém, e ele ficou triste ao ver aquilo. É como se ele falasse, meu Deus, quem vai resolver? Aí ele narra, mas havia alguém que tinha aparência de quem morreu, mas ressuscitou, o Cordeiro. Ele é digno de abrir o selo. Santo, santo, santo é o Senhor.
Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda autoridade. João estava triste até ver Jesus ocupar o lugar dele, que é aonde? A destra do Pai, mas também o centro do trono. Nós cantamos que queremos beber desse rio, quero beber do teu rio, Senhor. Aonde que nasce esse rio? No trono da graça de Deus. Esse rio flui do trono da graça. E onde que está esse trono da graça? Está longe? Não. Hebreus fala, se aproxime do trono da graça. O lugar onde Jesus reina já está estabelecido. A pergunta, irmãos, não é sobre onde Jesus estará como primeiro lugar, é se você vai se colocar como alguém que reconhece que Jesus tem o primeiro lugar. Então não é sobre Jesus se movendo para se colocar na sua vida, porque ele já morreu na cruz. Ele já te deu liberdade. Ele já te disse quem ele é. Você está vivo hoje. Ele já está de braços abertos. É sobre onde nós vamos chegar para que ele seja o primeiro lugar na minha vida. Antes que venham os dias maus. O dia mau venha. E ali eu reconheça que só ele é Deus. Mas da pior forma possível. Quando não tiver escolha. Ele já ocupa o primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, e essa palavra do versículo 18, ela só está aqui. Lê o versículo 18 comigo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Na versão aqui está primazia, na sua pode ser preeminência, para ele ter a supremacia. Essa palavra, na Bíblia inteira, que foi escrita em grego, só tem aqui. Essa palavra não acontece em lugar nenhum da Bíblia, para dizer que em tudo Jesus tem o primeiro lugar. Jesus, ele é o rei de um reino onde abunda perdão e liberdade. Jesus é o criador de todas as coisas que você não vê, mas o que você também não vê, ele criou. É ele que controla o futuro, é ele que controla o ar que você respira. Ele é superior a anjos, ele é superior a demônios, ele é superior a Satanás, ele é superior a qualquer obra do inferno, ele é superior a qualquer tipo ou ação de magia, ação contrária, ele é superior a tudo isso. Ele é superior à economia, ele é superior à ciência, ele é superior à saúde, à educação, aos reis dessa nação, a presidente, a primeiro-ministro, ele é superior ao Covid, ele é superior a tudo, ele é superior ao tempo, ao espaço, ele não tem limites. Ninguém pode limitar o nosso Deus, nem mesmo eu consigo limitar, porque ele é maior. Ninguém limita aquele que não tem limites. Ele não teve início, ele é o início de todas as coisas. Ele não tem final, mas ele é a conclusão de todas as coisas. Não tem como medir o poder daquele que é todo poderoso. Não tem como, ele é muito maior. Ele já tem o primeiro lugar. Ele já ocupa o primeiro lugar. Esse lugar nunca foi retirado dele. Porque no final das contas, ele é tudo. Então, se ele não ocupa tudo em nós, nós estamos escolhendo retirar do primeiro lugar aquele que merece toda a honra e glória à nossa adoração. E se Jesus não ocupa o primeiro lugar, eu não consigo ser o que a gente leu aqui no início sobre um adorador em espírito e em verdade. Eu não consigo, estando no monte, estando no prédio, estando junto, estando separado, no culto de quinta, no culto de domingo, no culto em casa, no estresse do trânsito, no dia da prova, quando a notícia ruim vem, quando as coisas boas acontecem, eu não consigo viver para o Deus, se ele já não ocupa o primeiro lugar de todas as coisas. Meus irmãos, eu vim aqui hoje com uma missão bem simples no meu coração. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre o lugar das coisas. Eu sou recém-casado, Estela está aqui, ó. Não sei quem conhece, até você pode vir aqui só, porque às vezes as pessoas não conhecem, então essa é a Estela, e mais aqui, ó. Minha esposa, tá bom? Obrigado, Té. Sou recém-casado, casei 17 de dezembro, tem nem 2 meses, tem 1 mês alguma coisinha.
Então, virou o ano. Eu era, ano passado, filho da minha mãe, filho do meu pai. Eu era um estudante de teologia. Eu era alguém que estava começando a dar passos numa carreira. Virou o ano. Agora eu sou um homem responsável pela minha casa. Agora eu sou sacerdote de uma família. Agora eu concluí os meus estudos. Agora eu lidero uma equipe onde eu trabalho. As coisas viraram de repente. Teve uma amiga que falou assim: Rodrigo, vai mudar tudo ano que vem, né? Eu estava animadão, vai mudar. Aí eu fui, vai mudar. As coisas mudam muito rápido, irmãos. Às vezes o que você está pensando hoje muda semana que vem. Às vezes também não muda, às vezes você não sabe nem o que você quer. Isso acontece. Sabe qual é o problema, irmãos? É que em todos esses lugares das coisas eu fiquei, meu pai, como que eu vou organizar as minhas prioridades? Como que eu vou organizar a minha vida e tudo que parte de mim? Vou botar isso aqui, fazer aquilo, vou pegar o meu tempo. Espera aí. Eu estou esquecendo uma coisa nesse alinhamento. A primeira pergunta que você deve fazer sobre a sua vida é: aonde Deus, estando no primeiro lugar, está? Aí você pergunta sobre a sua vida. Exemplo, eu organizando a minha vida. Jesus, que é o primeiro lugar da minha vida, está onde no meu casamento? Aí eu vou pensar no meu casamento. Jesus, que ocupa o primeiro lugar da minha vida, está onde na minha vida? No meu emprego, com os meus parentes, com o meu... Eu começo e parto de quem está no primeiro lugar. Porque aí a prioridade será de Jesus. O que eu queria, a minha missão aqui é bem simples, irmãos. É que você pense e medite onde está Jesus na sua vida. Talvez você tenha chegado hoje e percebeu assim: rapaz, Jesus deve estar lá para sexto e sétimo. Nem lembro onde está Jesus mais, porque a gente lembra quem está em primeiro. Você não gostaria de ser o segundo na lista de ninguém. Você acha que Jesus está se agradando em ser segundo ou menos na sua? Jesus não deu o seu pé na cruz ou o seu braço. Ele não mandou dublê. A cruz não foi assim, não. Ele chegou na hora de ir, corta a cena, bota um dublê e foi. Não. Deus não se deu em parte na cruz. Deus se entregou por inteiro. E você acha que Jesus gosta de olhar para a nossa vida e ver que tem partes que eu não estou entregando na mão dele? Você realmente acha que Jesus se agrada disso? Irmãos, posso ser sincero? Responde, se não puder, eu não sou. Posso ser sincero? Ele não se agrada das pessoas que declaram que ele é digno de tudo, mas não o coloca como verdadeiramente digno de tudo. Eu não posso torcer a Bíblia de falar assim: olha, irmãos, não. Jesus se deu por inteiro, então sabe o que ele quer ser? Tudo. 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 Não é sobre o que simplesmente você faz com 10% do que você ganha, com um dia da semana que você tem, com uma hora do seu dia no culto. É tudo. Todo o tempo. Em todos os lugares. Porque ele entregou tudo. Então o que eu queria que você refletisse, e eu te convido a ficar de pé. Você tem duas opções. Ao olhar para a sua vida, então pensa que agora você tem um espelho. Se eu puder te pedir algo, eu te pediria que você fechasse seus olhos. Só para você se concentrar, você e Deus. Feche seus olhos e pensa a seguinte coisa. Se você tivesse um espelho hoje e estivesse olhando a sua vida inteira agora, cada detalhe, existe algum lugar dessa vida onde Jesus não está? Essa é a pergunta. E eu espero, irmãos, que Jesus, que é a luz do mundo, e aonde há luz não há trevas, então há revelação, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, mas há clareza, que Ele te dê clareza de onde Ele não está nesse momento, para que você possa tomar uma decisão simples. Ou hoje você entrega nas mãos de Jesus esse espaço da sua vida onde Ele não está, ou você admite que você não se entregou por inteiro, mas saiba que Jesus não se agrada, porque Ele morreu por inteiro por você.
todas as vezes, irmãos, que nós fazemos isso, nós percebemos que Jesus quer algo mais de nós. Eu queria que você agora orasse ao Senhor sobre esse algo mais que Ele está te pedindo agora. Porque é algo que está te incomodando, está ardendo no seu coração. E enquanto eu fui falando, isso foi ganhando clareza, e você foi percebendo, e chegou um momento que não teve mais como você esconder dos olhos de fogo de Jesus que vê em todas as coisas. Existe algo que Ele quer da sua vida. Ele quer mais que uma canção. Ele quer muito mais do que só uma quinta-feira à noite. Ele quer o seu coração por inteiro.